Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta aula da unidade 23 e eu tenho boas e más notícias para vocês. Infelizmente, eu deixei o mais difícil por último. Mas as boas novas são que nós temos apenas essas duas próximas aulas para terminar todo o nosso estudo do sistema verbal hebraico. Então, nessa aula nós vamos focalizar nos verbos ocos. Na próxima aula nós vamos focalizar nos verbos geminados. E esses dois tipos de verbos são realmente o tipo de verbo fraco mais difícil de todo o sistema verbal hebraico. Porém, como eu disse, essas são as últimas duas aulas e nós teremos até um tempo um pouco maior também para terminar a unidade 23, tá bom? Vamos começar então com os verbos ocos. A forma léxica é o infinitivo construto. Então, vocês verão aqui, nós temos o verbo bosh, o verbo bin e o verbo suol. Notem que cada um deles tem uma vogal semiconsonantal aqui no meio, entre duas consoantes. E esses também são os três tipos de verbos ocos que nós temos. O verbo oco rolem vav, o verbo oco hirek yod e o verbo oco shurek. Tá bom? Agora, o verbo oco será fraco em todos os troncos e todas as conjugações, tá bom? Então não existe um verbo oco que haja de forma forte. Então por isso ele já será um pouco mais difícil. Porém, ele raramente aparecerá. Eu acho que na verdade ele não aparece, não tenho muita certeza não, mas ele raramente aparecerá no piel, no pual ou no hitpael. Em vez de aparecer no piel, no pual e no hitpael, eles aparecerão em conjugações específicas para verbos ocos, e essas conjugações serão o polel, o pilpel, o polal, polpal, hitpolel ou hitpalpel. Agora vocês notarão que existem algumas semelhanças aqui, né? Hitpolel e hitpalpel, na verdade, esses dois representarão então o hitpael. O polel e o pilpel representarão o piel. E polal e o polpal representarão o pual. O que eu quero dizer quando eu digo representarão? Eu quero dizer que nós não precisaremos aprender uma nova voz ou um novo tipo de ação para esses troncos diferentes, porque esses troncos são apenas troncos que ocorrem com os verbos ocos, porém têm o mesmo significado no polpel e no pilpel do piel, no polal e no polpal do pual e no hitpolel ou no hitpalpel do hitpael, tá bom? Agora, não se preocupem muito com esses troncos, nós não vamos aprender cada tronco novo. Eles terão não somente o mesmo conteúdo semântico que o piel, pual e hitpael, mas também eles aparecerão raramente, e é simplesmente bom estarmos cientes que esses troncos existem, tá bom? Vocês não se preocupem, eu não vou forçar vocês a fazer nenhuma análise verbal que você não saiba fazer com um desses troncos aqui. Vamos começar então a ver, como eu disse, já que o verbo oco é fraco em todos os troncos e todas as conjugações, vamos ver como que o verbo oco agirá no kal. No kal, no perfeito, na conjugação perfeita, a vogal semiconsonantal desaparecerá. Então, aquela vogal que nós vimos no infinitivo construto vai desaparecer. E qual que será, então, a vogal que tomará o lugar? Aquela vogal será ou o kametz, em verbos que têm sufixos, ou em verbos que têm sufixos vocálicos ou que não têm sufixos, ou será patar, em verbos que têm sufixos consonantais. No imperfeito, no kal, os verbos ocos levarão a mesma vogal semiconsonantal que eles tinham no infinitivo construto, que é a forma léxica que nós aprendemos, né? Porém, a primeira vogal, aquela vogal que é a vogal do prefixo, será a vogal kametz, menos na terceira e na segunda pessoa feminina do plural, nos quais a primeira vogal será o shevá. Mas isso vocês vão ver daqui a pouco como que isso funciona. Agora, o particípio levará um kametz na primeira vogal. Então, nesse caso, o particípio será exatamente o mesmo que o kal perfeito 3ms. Por exemplo, o verbo bin no kal perfeito 3ms será ban, e no particípio também será ban, tá bom? Vamos ver um exemplo então
desses verbos ocos. Eu quero mostrar a vocês então o paradigma desses verbos ocos. Vocês verão aqui o verbo perfeito, em vez de ter aquela vogal semiconsonantal aqui, terá o kametz, né, na terceira pessoa. Por quê? Porque aqui nós não temos nenhum sufixo. Também na terceira pessoa feminina singular, nós temos o sufixo vocálico. E na terceira pessoa comum do plural, nós teremos outro sufixo vocálico. Agora, em todas as outras pessoas, gêneros e números aqui, nós teremos um sufixo consonantal. Então, já que nós teremos esse sufixo consonantal, a vogal será um patar, e não o kametz, tá bom? É isso que nós vemos no perfeito. Já no imperfeito, nós vemos basicamente a forma do infinitivo construto, tá vendo? Nesse caso aqui, nós temos o verbo kum. Se ele fosse o verbo shit, seria yashit, e não yashut, com o shurek, tá bom? Então, essa vogal semiconsonantal aqui será a mesma do infinitivo construto, e nós apenas teremos então o prefixo aqui. Mas notem que esse prefixo, normalmente nós esperaríamos ver yiktol, né? Esperaríamos ver o prefixo yod mais um hirek. Porém, com os verbos ocos, nós teremos um kametz. Assim como no perfeito da terceira pessoa, nós teremos aqui um kametz. O único PGN que muda será o 3FP e o 2FP, que tem um shevá. Mas notem também que aqui os prefixos são os mesmos que nós já aprendemos, os sufixos também serão os mesmos que nós já aprendemos, a única coisa que realmente muda é esse padrão vocálico. Nós aprendemos o padrão vocálico forte e também aprendemos como que esse padrão vocálico se mantém o mesmo, né, mesmo quando o verbo é fraco, porém, com os verbos ocos ele não será mantido. Os verbos ocos têm seu próprio padrão vocálico. Agora notem o imperativo. O imperativo também segue essas regras do imperfeito, apenas sem o prefixo. Então nós temos cum, kumá, kumu e kumi. Desculpa, eu não sei porque que eu escrevi kumi ali, houve um erro datilográfico, mas a forma na verdade será kumeina. Kumeina é o imperativo feminino plural, que também, né, segue essa forma da terceira pessoa, da segunda pessoa feminina no plural. Agora, o infinitivo construto, eu coloquei duas formas aqui, não porque essas formas são diferentes, mas para mostrar que no infinitivo construto, a vogal que nós temos aqui no centro, né, a única vogal, na verdade, do verbo oco, será a vogal semiconsonantal chave daquele verbo. Ou será um shurek, ou será um hirek yod, ou será um rolem vav. Porém, no infinitivo absoluto, essa vogal sempre será o rolem vav. Pelo menos no caso, tá bom? Agora, o particípio será, vocês notarão aqui, ba é o mesmo que kam, tem o mesmo padrão vocálico, né? Ba'a tem o mesmo padrão vocálico do 3FS também. A única coisa que muda é onde nós temos o acento. Se ele for um particípio feminino singular, o acento estará na segunda sílaba, e se ele for um verbo perfeito, 3FS, o acento estará aqui na primeira sílaba. Ba'im e ba'ot já é mais difícil de confundir, porque essas terminações im e ot são terminações apenas do particípio e não do verbo perfeito, né? Então, quando nós vemos assim o paradigma, até que parece um pouco fácil, né? Apenas lembre-se que esses verbos fogem dos padrões que nós já aprendemos, e eles terão esses padrões próprios para os verbos ocos e não os padrões do verbo forte. Vamos ver então como que o verbo oco agirá no nifal. No verbo perfeito no nifal, a vogal semiconsonantal será ou rolem vav, em verbos que não têm sufixos ou verbos que têm sufixos vocálicos, em outras palavras, a terceira pessoa. Então um exemplo disso é o verbo nachoná. Nachoná vem do verbo kun, né, que nós já aprendemos. Kun significa o quê? Significa estabelecer. Então no nifal significaria ela foi estabelecida, ou ela foi fundada, falando talvez de uma cidade ou até de um reino, né? No hebraico a palavra mamlachá é feminina e significa reino. Então nós traduziríamos no masculino no português, mesmo que no hebraico ela é feminina.
Agora, essa vogal semiconsonantal pode também ser um shurek, se o verbo tiver um sufixo consonantal. Agora, outra coisa é que nesses verbos, eles levarão, antes do sufixo consonantal, eles levarão um holem. Esse holem é chamado uma vogal de ligação. E vocês verão que essa vogal de ligação estará presente no nifal, no rifil, nos verbos ocos e também em todos os verbos geminados. O que eu quero dizer então com essa aparência do holem vav como uma vogal de ligação? Bom, nós temos aqui navunoti. Normalmente nós veríamos na verdade um shurek aqui, porém esse shurek está aparecendo como se fosse aqui um kibbutz nesse verbo aqui. O verbo, na verdade, é o verbo bin. Bin, que significa entender ou ser inteligente. E nesse caso aqui, navunoti significaria no nifal eu sou inteligente ou eu sou entendido. Então, eu sou inteligente seria na voz média, eu sou entendido seria na voz passiva. Agora, notem que existe aqui não apenas a raiz biconsonantal, né, do bet e do nun, mas nós temos aqui também esse holem vav que simplesmente aparece entre essa raiz biconsonantal e o sufixo normal do nifal perfeito. Então, esse holem aqui é o que nós chamamos de uma vogal de ligação. E esse holem vav, então, aparecerá no nifal perfeito quando nós temos um sufixo consonantal depois da raiz. Agora, vocês notarão também que nesses exemplos que nós acabamos de ver, a vogal do prefixo não foi o hirek, mas foi ou um kametz ou um shevá. E notem então que o kametz aparece apenas na terceira pessoa, então em outras palavras, em verbos que têm sufixos vocálicos ou que não têm sufixos, e também o shevá em verbos que têm sufixos consonantais, como aqui nós vimos, né? Agora, isso tudo é para o verbo nifal no perfeito. Como é que o verbo nifal agirá no imperfeito? Bom, isso é um pouco mais fácil. Eles levam sempre aquela vogal semiconsonantal holem. Não haverá essa mudança ou holem ou shurek, né? Mas sempre será aquela vogal semiconsonantal holem vav. Então nós vemos aqui o verbo vatikon. Vatikon vem de kun, né? E vatikon significa e ele foi estabelecido. Agora, vocês notarão também que nessa forma vatikon, a vogal do prefixo é a vogal normal, né? Então, na verdade, esse verbo segue aquele padrão forte, porque nós temos aqui o hirek, nós temos aquele dagesh, que apresenta o nun assimilado, né? E a única coisa que mudará, então, é daqui em diante nós temos a vogal holem vav e também nós não temos aquela terceira consoante aqui. E agora, como que o verbo oco agirá então no rifil? No rifil, no perfeito, a vogal semiconsonantal será sempre hirek yod. Então, nesse caso, nós vemos aqui o exemplo do verbo revi. Revi vem de bo. Né? Nós já aprendemos bo. Bo significa entrar e no rifil significará trazer para dentro. Né? Então, revi, ele trouxe para dentro. Agora, notem que em vez de ter o holem vav, que nós esperaríamos ver no kal, notem então que a vogal aqui, em vez de ser aquele kametz que nós esperaríamos ver no kal perfeito, em vez de ser o holem vav, que nós esperaríamos ver ou no nifal ou no kal imperfeito, nós teremos então sempre a vogal hirek yod, independentemente da vogal que seria a vogal léxica daquela forma. Nesse caso então, e também com o verbo perfeito, nós sempre veremos aquele holem vav, aquela vogal de ligação antes do sufixo consonantal. Então, aqui por exemplo, nós temos o verbo vahachinoti, que significa e eu causei a ser estabelecido, né? Ou basicamente eu estabeleci, nesse caso, nós vemos essa vogal
essa vogal de ligação aqui porque o sufixo começa com um tav, que é uma consoante. Agora, a vogal do prefixo será ou tsere, em verbos que não têm sufixos ou em verbos que têm sufixos vocálicos, ou o hatef patar, em verbos com sufixos consonantais. Nós vimos isso aqui também. O verbo que não tem um sufixo terá esse tsere, o verbo que tem um sufixo consonantal terá então esse hatef patar. Agora, no imperfeito, o rifil será um pouco mais fácil, a vogal semiconsonantal também será sempre hirakyod, como nós vemos aqui, tamit. Tamit significa ele matará, porque vem de mut, né? Então mut normalmente teria aquela vogal shurek, porém no rifil será sempre o hirakyod. Então nesse caso tamit significa ele matará. Se esse verbo estivesse no kal, o kal imperfeito seria tamut, que significa e ele morrerá. Agora, a vogal do prefixo, então, no verbo oku do imperfeito no rifil, sempre será esse kametz que nós vemos aqui. Isso menos na terceira e segunda pessoa feminina do plural, assim como no kal, que será o shevá. Tavieina, então, significa ela trará ou tu trarás. Agora, o que acontece, então? Nós vimos que cada tronco tem aquela vogal que prefere, né? No kal, o kal imperfeito preferirá aquela vogal original que nós vimos na forma léxica, ou no kal perfeito o verbo preferirá aquele kametz. Já no nifal, o verbo preferirá então um holem ou um shurek. E no rifil, ele sempre preferirá aquele hirakyod. Nesse caso, então, nós podemos já distinguir se o verbo oku será um verbo oku do tronco kal, do tronco nifal ou do tronco rifil. Porém, o que acontece então quando nós temos os troncos duplicados, o piel, o bual e o hitpael? Nesses troncos, a última consoante será duplicada. Como assim? É como se ele fosse um verbo geminado mesmo, né? Não haverá um dagesh e a primeira vogal sempre será um holem vav. Deixa eu mostrar um exemplo então para vocês. Em vez de ter o piel, nós teremos o polel. Nós temos aqui um exemplo de Deuteronômio 32, versículo 6, que diz assim: Halohu avicha, kanechahu, ascha, vaichonanecha. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Nós temos aqui a frase que diz assim: não é ele o teu pai, ele te comprou. Esse verbo aqui é o verbo kaná, né, que é um verbo lamed he. Ele te comprou, ele te fez, um outro verbo lamed he. Vaichonanecha. Vaichonanecha, na verdade, está aparecendo no polel. Vocês notarão que ele tem aquele mesmo prefixo que nós esperaríamos ver no piel imperfeito, porém, em vez de ter a vogal aqui seguindo aquela forma do polel, nós temos, do piel, nós temos um padrão que é o padrão vocálico do polel. O que acontece? A última consoante, que é a consoante nun aqui, né, do verbo kun, foi duplicada, e também a vogal aqui é uma vogal holem vav, que na verdade se tornou apenas em um holem. Então, nesse caso, vaichonanecha seria traduzido como ele te estabeleceu. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Dê uma olhada aqui no exemplo de Ezequiel 28, versículo 13, que é o exemplo do polal. Bayom hibara'acha konanu. Notem aqui, mais uma vez, a vogal é a vogal holem vav. Nós temos a duplicação da última consoante. Nós não temos um dagesh aqui na segunda consoante, mesmo da mesma forma que nós não vimos aquele dagesh na segunda consoante aqui. Porém, a vogal que nós temos aqui embaixo será a vogal kametz, que nos mostra que esse verbo é um verbo polal. Então, nesse caso, a tradução dessa frase aqui seria: no dia em que ele te criou, konanu, eles foram preparados. Tá bom?
Então esse verbo aqui é um verbo polal, perfeito, terceira pessoa comum do plural, que significa eles foram preparados ou eles foram estabelecidos. E aqui no caso está falando, é uma profecia na qual Deus está falando ao rei de Tiro e diz assim: no dia em que foste criado, né, no dia em que eu te criei, eu também estabeleci todas aquelas pedras preciosas ali no jardim do Éden. Um outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo do Hitpolel. Esse exemplo do Hitpolel nós vemos aqui na última palavra mais uma vez. E notem então que essa frase aqui diz assim: Vayihyu shneihem arumim ha'adam ve'ishto velo yitboshashu. Notem então que Vayihyu significa e eles estavam, né? Então os dois deles, Vayihyu shneihem, os dois estavam aromim, nus, ha'adam, o homem, ve'ishto, e sua mulher. Velo yitboshashu. Notem aqui que esse verbo parece como se fosse um verbo hitpael, porém não existe uma raiz bet shin shin, né? Essa raiz não existe. Qual que é a raiz que nós temos aqui? A raiz que nós temos é a raiz bet holem vav shin, que significa estar envergonhado. Então, e eles não se envergonhavam. Notem que eu utilizei aquela palavrinha se ali, né? Por quê? Porque esse verbo no Hitpolel continua tendo aquele mesmo significado semântico, aquele mesmo tipo de ação reflexiva que nós víamos no Hitpael. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, eu queria apenas mostrar alguns exemplos para vocês, queria mostrar que esses verbos, esses troncos novos aqui, sempre seguirão esses padrões. Mesmo que eles são troncos novos, eu acho que ainda dá para vocês, dá para distinguir o que está acontecendo aqui, e dá para ver então que esse verbo, por exemplo, é um verbo imperfeito do Hitpolel, dá para ver que esse é um verbo perfeito do Polal, dá para ver que esse é um verbo imperfeito consecutivo do Polel. Né? Vamos ver então algumas anomalias dos verbos ocos. É possível que o verbo oco kal e rifil tenham a mesma forma, principalmente no imperfeito consecutivo. Notem aqui então esses dois exemplos. Nos dois exemplos, nós temos o verbo yavin, tá bom? Porém, no primeiro exemplo, o verbo é um verbo kal, e no segundo, que é um verbo kal, e no segundo é um verbo rifil. Como que eu sei disso? Pelo contexto apenas. Porque aqui o primeiro diz assim: V'adam mayavin dako. A tradução desse versículo aqui seria: como entenderá um homem o seu caminho? Agora, o próximo versículo é Ve'et miyavin shamua, que significa e a quem se fez entender o relato. Shamua é relato, tá bom? Então, e a quem se fez entender o relato? Em outras palavras, a quem se anunciou o relato? Por que eu sei que esse verbo aqui é um rifil e não um kal? Bom, simplesmente porque eu sei que esse verbo está funcionando de uma forma causativa por causa desse objeto direto aqui no começo. Seria muito estranho dizer e a quem entendeu o relato, né? É bem mais fácil entender essa frase aqui como e a quem se fez entender, né? Ou e a quem se anunciou o relato. Agora, essa é a primeira anomalia, e a outra é aquela anomalia que nós já vimos. É possível que os verbos apareçam ou no polel, no polal e no hitpolel, ou também no pilpel, polpal ou hitpalpel. Esses tipos aqui, o pilpel, polpal e hitpalpel, serão formas que nós aprenderemos para os verbos geminados, e essas formas sempre repetirão não apenas a última consoante, mas as duas consoantes. Toda aquela raiz biconsonantal será repetida. Então aqui, no primeiro exemplo, nós temos um exemplo de um verbo no polel, que diz assim: Vaimot tehu, vaichrat bar, et rosho. Então, toda essa frase aqui significa e ele o matou,
e ele cortou dentro dela, e ele cortou a sua cabeça, basicamente. Ele retirou a sua cabeça, né? Então, esse primeiro verbo aqui é um verbo que está no polel. A raiz é a raiz mut. E nós temos aqui também esse sufixo 3ms, e o verbo está no imperfeito consecutivo. Então, nesse caso aqui, é aquele texto de 1 Samuel 17, versículo 51, na qual Davi mata Golias, então ele corta sua cabeça, e nós temos ali, vai mototerru, que significa e ele o matou. Tá bom? Agora, essa próxima frase aqui é interessante, porque na verdade, essa raiz verbal aqui é a raiz verbal kul. Nós não aprendemos essa raiz verbal, e como eu disse antes, né, esses verbos são raros, pelo menos esses troncos aqui, principalmente o pilpel, o polpal e hitpalpel, são troncos raros no hebraico bíblico. Agora, a raiz kul, no pilpel, é uma raiz que significa providenciar. Então, nesse caso, v'chil kalti otcha sham, e eu providenciarei para ti lá. Tá bom? Bom, essas são duas anomalias importantes para os verbos ocos, porém, eu quero mostrar também 3 verbos irregulares no kal, apenas no tronco kal. Por quê? Porque esses verbos são verbos que são irregulares, mas aparecem com uma frequência maior que outros verbos ocos. O primeiro verbo irregular é o verbo bo, que não será apocopado no imperfeito consecutivo. Normalmente nós vamos ver uma apócope de verbos no imperfeito consecutivo, porém o verbo bo não será apocopado, tá bom? O verbo bosh manterá o rolemvav no perfeito e também terá a vogal tsere no prefixo do imperfeito, em vez de ter aquela vogal kametz que nós esperaríamos ver, tá bom? Então estejam atentos aqui a ver isso aqui no verbo irregular, no verbo bosh, no kal. E o último verbo é o verbo mut, que frequentemente terá o tsere no perfeito e no particípio. Então met, por exemplo, pode ser ou o kal perfeito 3ms ou o kal particípio masculino singular. Agora eu faço menção desses verbos aqui simplesmente porque eles aparecem frequentemente, mas aprendam essas regras, esses padrões que nós acabamos de ver para os demais verbos, e depois estejam atentos também que esses 3 verbos aqui, bo, bosh e mut, serão mais irregulares do que as irregularidades que nós já acabamos de aprender com os verbos ocos, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí, vamos continuar a próxima aula. Shalom!